Livro de Jeremias, Antigo Testamento, último livro, né? O último capítulo de Jeremias, que é o Jeremias 52. 52º capítulo, o último de Jeremias, do Antigo Testamento da Bíblia, Palavra de Deus. A Bíblia que temos hoje, né? Pois foi tirado, né? Não é que foi tirado, é que não foi colocado na Bíblia pelos homens, né? O livro de Enoque. O livro de Enoque, que é o patriarca. E estranho isso, né? Bem estranho. Não só esse livro, que é importantíssimo para nós conhecermos a verdade, mas também os livros, os evangelhos de João, de Tiago, evangelho de Maria Madalena, de Jesus, de Judas, evangelho de Filipe. Tem um monte de coisas que não estão na Bíblia, não fazem parte do livro. Eles consideram apócrifos, né? E os apócrifos, considerados apócrifos, falavam muito sobre o que aconteceu e a verdade, né? Deus passou aos profetas, aos homens de Deus, passou a eles a verdade, a vida, né? Que Jesus fala, para ser transmitida a nós. O Garfield, deixa eu para a câmera, vai brincar. E não foram colocados na Bíblia. Então, a gente precisa levar o que está aqui, o que temos, né? Se por acaso aparecer esses livros, eu sou um, né, que tenho com prazer, levarei em vídeo, lerei, né, aqui, e levarei também pessoalmente para quem quer ouvir, para quem quer saber, né? Para quem quer conhecer a verdade, para a verdade libertar. Ok? Mas por enquanto faremos a leitura do que temos, ok? Vamos lá. O sistema religioso de hoje é pior, muito pior do que do tempo de Jesus. O tempo de Jesus ainda não tiravam-se livros das escrituras, né? Não havia relato sobre isso, não há relato sobre isso. E, no entanto, foi tirado, né, de nosso conhecimento, hoje, né? Desde o começo, desde quando inventaram a tal religião. Jesus não construiu nenhuma religião aqui. Ele não construiu nenhuma religião. Ok? Então já dá para ter uma noção, né? Dá para ter uma noção de como está errado esse sistema religioso que inventaram. Ele não mandou também, outra coisa que ele não mandou, é construir templo. Muito pelo contrário, ele queria acabar com o templo de pedra. Se reunia nas residências, nas ruas, né? Não construiu o templo e nem falou para ninguém ir para tal de templo. Muito pelo contrário. Ele ficava no saguão desses templos, pois não podia entrar, pois lá dentro havia sacrifícios, né? Templo e altar é feito para sacrifício e ele já é o próprio sacrifício. Então ele ficava no saguão tentando tirar para fora. Vocês estão num sistema errado, vocês estão no engano, saiam para fora. Então, olha só, não falou para ninguém construir templo nenhum. Veio para acabar, isso sim, né? Falou para a mulher samaritana que haveria um tempo em que adoraríamos em qualquer lugar que estivéssemos, em espírito e verdade. Seja no chuveiro, no quarto, na sala, na rua, em qualquer lugar do mundo, né? Então nós somos o templo, veja bem, o templo de Atos, que Atos fala, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então ele habita em templos feitos por mãos de Deus, somos nós. Nós temos o Espírito Santo, basta, ok? Então precisamos desgarrar, né? O ser humano ele precisa de um outro pecador para ditar regras espirituais, quando na verdade nós temos o Espírito Santo que nos liga direto a Deus, né? Ele foi bem claro ao falar isso, ok? Então, diante disso, precisamos despertar. Ó, esse é o gatinho que está fazendo arte aqui. Deixa eu fechar aqui o vidro, só um segundo. Daí ele não tem mais como passar aqui na minha frente, pular na mesa e mexer em tudo aqui. Os gatinhos são terríveis. Vamos lá. Vamos ler então do 21º ao 30º, é isso?
ao 30º. Depois farei outro vídeo com o que restar, que seriam o 31 ao 34. Vamos lá. Jeremias 52, o último capítulo de Jeremias, no 21º versículo, começa assim: quanto às colunas, a altura de uma coluna era de 18 covados, e um fio de 12 covados a cercava, e era a sua espessura de 4 dedos, e era oca. O 22º fala assim: e havia sobre ela um capitel de bronze. Bronze é maravilhoso. Bronze é maravilhoso. E a altura do capitel era de 5 covados. Usado bem, né? O bronze é maravilhoso, é um metal maravilhoso usado para o bem. Quando usado, tudo que é usado para o bem, né? E também há quem use para o mal. Várias coisas. Ok? Tanto até mesmo, né, como a gente vê, a palavra de Deus é usado para enriquecer. Quero ver no dia do acerto final, né? Pessoas enriquecendo, recebem de graça e não levam de graça. Ok? 22º novamente. E havia sobre ela um capitel de bronze. A altura do capitel era de 5 covados. E a rede e a mão e a rede e as romãs em roda do capitel, e tudo era de bronze. E semelhante a esta era a outra coluna, com as romãs. 23º agora. E havia 96 romãs em cada banda. As romãs todas eram um cento em toda a rede. 24º. Levou também o capitão da guarda a Seraías, o sumo sacerdote, e a Sofonias, o segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. 25º agora. E da cidade levou um eunuco que tinha o seu cargo agente de guerra, e a 7 homens dos que viam a face do rei, que se acharam na cidade, como também o escrivão mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e mais 60 homens do povo da terra que se acharam no meio da cidade. Tomando-os, pois, Nebuzaradã, capitão da guarda, os trouxe ao rei da Babilônia, a Ribla. Ribla é o nome da cidade, né? E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado da sua terra para o cativeiro. 28º já. Fala assim: este é o povo de que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano. 3.023 judeus. 29º agora. No ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 almas. Olha isso. 30º e último versículo deste vídeo, de Jeremias 52, que é o último livro, o último capítulo do livro de Jeremias. No ano 23º de Nabucodonosor, Nebuzaradã
capitão da guarda, levou cativos dentre os judeus 745 almas. Todas as almas são 4.600. Ok? Até aqui. Então, como eu estava falando, saia do sistema religioso de hoje. Daqui a pouco eu fiz um vídeo aqui, inclusive do Jeremias, o último capítulo de Jeremias. O sistema religioso ele está em todo lugar e sendo, como se diz, explorado, né? A Bíblia, a verdade, a vida sendo explorada financeiramente por pessoas que não deveriam estar fazendo isso. Não tem noção da maldição que estão trazendo para a vida delas. Não tem noção. Uma coisa é você, é uma coisa que não é pecado também. Uma coisa é você abrir um canal no YouTube, usar suas redes sociais para levar a palavra e, consequentemente, esse canal é remunerado, né? Ele é monetizado, né? E isso não há pecado nenhum nisso, pois quem faz esse patrocínio é o próprio YouTube, pois recebe, né, patrocínios, pessoas que querem usar o seu vídeo para colocar na sua empresa, para atrair compradores, comércio, né? Mas não tem a ver com o que você está fazendo. Você está levando a palavra, está levando a verdade e a vida. E não está saqueando pobres. Não está tirando a lã da ovelha, como esses lobos fazem em templos religiosos que não deveria existir. Então, usar a fé das pessoas para enriquecer é complicado. E se a lei do homem não faz nada, a lei de Deus fará. Pode ter certeza que da mão de Deus ninguém escapa, né? A gente, quando está no errado, a gente... a lei do retorno. A lei de Deus é a lei do retorno, né? E quando a gente muda, quando a gente converte, que a conversão é isso, mudar a direção, e começa a fazer a coisa certa, que é não matar, roubar nem destruir, e não, principalmente, né, mais errado, usar a fé das pessoas, a palavra de Deus, para lucrar e enganar, né, falando que dízimo é coisa de Deus, que se você não der, você está roubando a Deus, quando na verdade todo conhecedor da palavra de Deus sabe que dízimo eram alimentos e não eram para nós. Eram, esse dízimo, né, que eram alimentos, eram dados pelos filhos de Abraão, as 11 tribos dos filhos de Abraão, para uma única tribo que cuidava da Arca da Aliança e não produzia nada, que eram os levitas. Então isso já se foi há muito tempo. Então, em pleno século XXI, Brasil, querem receber dinheiro de pessoas, tornando um comércio na fé de Deus, fazendo da fé de Deus um comércio. Tome cuidado com esses lobos. Abra os seus olhos. Despertar now. Ok? Fiquem com Deus.